Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos todos prontos aqui, nos preparando para iniciar mais uma live semanal da Bros. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito bacana, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Nós vamos conversar com ela já já, ela está entrando. Olha o pessoal todo aqui da Bros entrando, que legal. Estou aguardando a professora pedir para entrar. Vamos marcar aqui o tema da live. Vou deixar fixado aqui. Vamos lá. Já já a professora está entrando. Então, enquanto isso, a gente vai aguardando a professora entrar. Espero que todos estejam me ouvindo. E hoje o nosso tema vai ser muito bacana, que é o... Deixa eu só fixar aqui que a gente vai começar já. Isso. Que maravilha, espero que todos vocês estejam me vendo. Vamos aguardar aqui. Oi, professora. Vamos lá, tô aguardando a senhora. Tô aguardando a senhora responder aí, mandar o convite para a gente poder te aceitar. Cadê a professora aqui? Pera lá que não tá aparecendo para mim, professora. Não está aparecendo aqui o pedido da senhora. Pera lá que eu tô aguardando aqui. Não sei se a gente vai tentar de novo para eu poder chamar novamente. Eu vou sair e entrar novamente porque não está aparecendo sua requisição, professora, aqui. Deixa eu tentar aqui achar, peraí. Agora vai. Aí, agora sim. Agora acho que a professora entra. Aê, professora! Muito bom! Boa noite, professora. É um prazer receber a senhora aqui, viu? Boa noite a todos. Nossa, é muito bom. Fiquei muito feliz do seu aceite, né? Professora Rosana, ela é neurologista, médica do sono e uma pesquisadora reconhecida mundialmente. Quem que não conhece a professora Rosana? E nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, né, professora? Que é o sono, a apneia obstrutiva do sono e como se trata isso nos pacientes com síndrome de Down, né? É um assunto muito pertinente porque a gente sabe da grande dificuldade deles, né, dessa população, de ter acesso à informação, a diagnóstico e ao tratamento, né? Antes da gente começar a live, eu quero só dar um recadinho rapidinho da nossa Bros, né? Porque é um informativo muito bacana que nós damos toda semana, toda quarta-feira, quando a gente está tendo essa live, que nós estamos proporcionando a todos os colegas dentistas, convidando pessoas importantes como a professora, né? Então, a gente está fazendo várias ações, né, dentro dessa nova gestão, que é capitaneada pelo nosso presidente Haldley Rossi, e uma dessas ações é a formação do grupo de pós-graduação em pesquisa, professora. A gente agora tem um grupo dentro da Bros, que nós estamos com vários colegas aqui, né, da odontologia do sono, batalhando, fazendo uma força-tarefa para poder buscar e encontrar nesse Brasil enorme todos os colegas dentistas que trabalham ou pesquisam com sono, né? Pesquisa mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente quer fazer com que essas pessoas se juntem na Bros, né? Nós queremos congregar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto da gente, esses colegas, para que eles compartilhem seus conhecimentos, suas descobertas, os seus resultados. Tem muita gente boa aí no Brasil trabalhando com sono, né? Muito dentista que trabalha com sono e a gente não sabe. Então, a Bros está querendo acolher todos eles, chamar todos para se unirem, né? Dentro de uma
sociedade, que eles sejam acolhidos, e para isso nós vamos bolar aí alguns eventos específicos para poder trazer esse pessoal da pós-graduação para partilhar tudo isso com a gente. Então fica aí o convite para quem está nos ouvindo, que trabalha com pesquisa, que pode entrar em contato com a gente, comentar e nos compartilhar e informar sobre o que vocês estão fazendo. Vai ser um prazer receber vocês aqui. E agora nós vamos começar com a nossa professora Rosana. Professora, se apresente, professora, para aqueles que eu acho difícil, que não conhecem a senhora, mas tem muitos pacientes, né, aqui dentro com a gente, né, muitas pessoas que não são da área, né, de saúde, e eu gostaria que a senhora se apresentasse, conversasse um pouquinho com eles, falar o que a senhora costuma fazer e atender dentro dessa população. Então, primeiro, boa noite a todos. Lilian, muito obrigada pelo convite, eu também agradeço a PROS. Eu vejo que vocês têm feito um trabalho assim, hercúleo aí nessa área. Eu acho que realmente, eu tenho acompanhado aí os dentistas nessa maratona aí com relação aos transtornos do sono, e a atuação está se ampliando, e eu realmente parabenizo você e todos os integrantes da PROS. Eu sou, na verdade, a minha formação é em neurologia infantil, neurofisiologia. Eu sempre fui só que eu comecei a estudar sono na época da faculdade ainda. Então, eu estudo sono há mais de 30 anos. Eu realmente eu falo 30 anos, mas é 30 anos que eu tenho formada. Mas quando eu estudava sono já na época de faculdade, eu nem sei quantos anos. Na época do professor Sérgio Enfermaria. Então, a gente trabalhava até com modelo animal, era uma outra... então, eu acabei vendo vários aspectos aí do estudo do sono, né? E assim, a gente teve tantos ganhos nos últimos anos, né? Com tratamentos diferentes, podendo dar opções para os pacientes, né? E hoje a gente vai tratar especificamente os indivíduos aí com síndrome de Down, né? Que eu atendo como neurologista, e eles, né, assim, eles são uma população que tem uma prevalência muito alta de apneia obstrutiva do sono. Então, a gente precisa conversar sobre isso. É que esses dias a gente só fica falando da pandemia, mas já é o momento de todo mundo que tem doença crônica, e isso me inclui, todo mundo precisa voltar a fazer os seus tratamentos, né? Verdade. Aquela coisa, isolacionismo, tá certo? Obviamente, a gente vai conviver com o vírus aí nos próximos meses. Então, as regras de higiene, cuidados, e álcool gel, máscara serão nossos companheiros aí por muito tempo, né? Com certeza. Talvez mais de um ano, porque a gente também não sabe exatamente como vai ser a vacina. Então, todo mundo que tem doença crônica, e aí a gente inclui muitos pacientes aí que tenham síndrome de Down, que alguns, inclusive, têm risco cardiovascular aumentado, tem cardiopatia congênita. Então, e assim, eu estou falando isso só para fazer uma introdução, isso, né? Para a gente justamente aí voltar a cuidar da saúde aí como um todo, né? Então, aos poucos, a gente está tendo uma retomada, e aí, nesse momento, ao invés de fazer compra, você vai cuidar da sua saúde. Exato, professor. Até porque, né, professora, a população com síndrome de Down, eles têm um déficit de imunidade, né? Por conta da própria síndrome. Então, eu acho que é importante, assim, essa volta, especificamente falando dessa população, eu acho que eles têm, sim, que começar a se movimentar, mas com muito cuidado ainda, né? Porque eles realmente têm uma característica específica em relação à imunidade por conta da própria síndrome, né? Sim, muitos cuidados aí nesse momento. Só que tem que ir voltando aos poucos. Aí, aos poucos. As consultas de rotina, né? Exato. Falando assim, às vezes para marcar uma consulta com o oftalmologista, ou com o cardiologista, ou com uma consulta de rotina com o dentista, né? Então, tava brincando com ela que hoje eu fui ao dentista, então a gente tem que começar a voltar aí aos poucos, cuidar da nossa saúde, não tem jeito. Exato. Né? Até porque, né, professora, o nosso projeto aqui, que a senhora sabe que nós estamos terminando já o nosso projeto aqui com síndrome de Down, né? Onde nós estamos estudando aqui um grupo grande, né? E agradeço muito a professora Mônica Fernandes Gomes, que ela é referência em pacientes com deficiência e necessidades especiais aqui no Brasil. E ela abriu o departamento dela para o sono. Então, a gente está estudando o sono e a apneia do sono e outros distúrbios na síndrome de Down, né? Então, aqui eu faço um parênteses justamente porque nesse trabalho, que é um trabalho muito extenso e tem uma equipe maravilhosa, muito unida junto, trabalhando, nós estamos avaliando qualidade mastigatória, da musculatura mastigatória, função dessa musculatura,
as variáveis fisiológicas do sono e saliva em pacientes com síndrome de Down, adultos, antes e depois de 3 terapias: hiperboloide, eletroestimulação e aparelho intraoral, que é a minha parte no trabalho, né? E a gente precisa agora começar a retomar esses pacientes, como a senhora fez o gancho de voltar no dentista, eu preciso agora fazer a finalização deles, do controle, né? Dos aparelhos intraorais que eles estão usando. E estão tendo, assim, resultados maravilhosos dentro do nosso trabalho aqui, né? E agradeço aí toda a nossa equipe, os médicos, o doutor Sérgio, que faz o laudo, Ezequiel, as meninas do doutorado, do mestrado, a Marinês, a Laura, a Elaine, e um monte de gente aí. Nossa, tem mais de 30 pessoas nesse projeto, professora. Então, a gente está muito feliz, e isso é uma coisa que eu acho importante mesmo. A gente precisa agora começar com cuidado a retomar os cuidados com eles. Sim, então acho que... Deixa eu até fazer uma também... Parabéns pelo trabalho, Lilian, né? Eu sei que você tem se envolvido muito com o assunto. Eu vou fazer só uma introdução, porque às vezes pode ter alguém que está assistindo que não... Até não como eu falei, todos os pacientes, então, que tenham síndrome de Down, além da questão do risco cardiovascular, eles têm um risco muito aumentado com a apneia do sono. Se a gente considerar a apneia leve e a apneia moderada, pelo menos mais de 50% dos indivíduos eles têm. Né? O problema do indivíduo é um indivíduo que já tem uma alteração, que é, no caso, a síndrome de Down. Você pode ter um prejuízo cognitivo por causa da apneia do sono. Por isso que, além de todas as questões, é importante você tratar a apneia. E além do risco cardiovascular, se ele já tem alguma cardiopatia congênita, alguma alteração, você pode piorar também. Com a apneia do sono, você pode piorar. Então, tem essa questão cognitiva e tem a questão cardiovascular, que eu acho que são as duas mais importantes. Sim. Então, em resumo, a mensagem assim, que a apneia do sono obstrutiva é muito comum nas pessoas que têm Down, tanto criança como adulto, né? E elas precisam ser tratadas adequadamente. Aí, se a gente considerar na criança, vai ter criança que vai fazer a adenomiodalectomia, vai ter a hipertrofia adenomidaliana, vai ser assim, você vai encaminhar para um otorrino, obviamente, e vai aí fazer o acompanhamento. Só que é muito importante... o Gustavo está assistindo, olha que chique! Que chique! Então, é muito importante um acompanhamento multidisciplinar desse paciente. Isso aí a gente fala toda hora. Ou seja, esse paciente, mesmo que ele tenha uma hipertrofia, tudo bem, ele fez a cirurgia, logo assim, passou o pós-operatório imediato, já tem que ver uma abordagem odontológica, uma abordagem fonoaudiológica, porque isso vai ser complementar e coadjuvante no tratamento. Tá? Então, isso aí é muito importante. Sim. Até a gente vê em alguns trabalhos, né, professora, que quando você vê os trabalhos avaliando crianças, né, que tiveram que fazer como primeira escolha, lógico, a amidalectomia, a tonsilectomia, geralmente elas têm uma apneia residual, né, após esse tratamento. Então, é importante a gente ter também a atuação ali do ortodontista, porque a gente atua muito na criança, né, com síndrome de Down, em fazer a disjunção palatina para melhorar os resultados daquela cirurgia, né, que foi feita pelo otorrino. E essa expansão tem mostrado, não só a expansão, né, de maxila, mas o síndrome de Down, ele tem uma característica peculiar de face, que ele tem uma hipoplasia da maxila, ou seja, essa maxila é para trás, né? Ela é retroposicionada e pequena. Então, o paciente acaba tendo uma deformidade nesse terço médio da face e assim, junto com a expansão de junção rápida, a gente consegue usar, em muitos casos, a tração reversa da maxila, que é um aparelho junto com a expansão que você consegue puxar a maxila para frente. E esses casos geralmente têm um resultado muito bom em crianças, né? Porque o CPAP a gente sabe, né, professora, que é uma opção, mas assim, eles dificilmente aceitam, né, um CPAP. Ele está passando um monte de perguntas, vamos tentar responder aí. Vamos. Mas deixa eu até voltar uma etapa aí, até porque passou várias perguntas, até por que os pacientes com síndrome de Down têm mais apneia? Então, tem vários fatores. Um é isso que a Lília acabou de explicar, eles podem ter uma hipoplasia, uma alteração da meia face, e isso já também altera a respiração.
A orofaringe, você pode ter uma alteração de tônus, uma hipotonia, também, que isso daí também contribui. Muitos indivíduos com síndrome de Down, às vezes ele evoluem com obesidade. Então, a gente tem uma das coisas que a gente fica muito em cima, que aumenta, quando você tem sobrepeso, você aumenta a apneia. Às vezes, só você reduzindo o peso, fazendo uma dieta, você já diminui a apneia. Então, é multifatorial. Você tem várias causas. E, além disso, alguns pacientes, eles podem ter apneia central também, né, Lia? E com ventilação. E se ele tiver uma alteração cardíaca, também pode ter alguma coisa aí também nesse sentido. Então, ou seja, você tem vários fatores aí para o paciente aí que tem a síndrome de Down. Por isso que ele tem uma incidência maior alta. Exato. Então, aí, eu vou tentar... Olha, eu vi algumas perguntas aí, gente, olha. Assim, na criança, então, assim, sempre tem que ter uma avaliação odontológica, otorrinolaringológica, você fazer ter um teste, de preferência uma polissonografia. Então, para criança, estão perguntando, o ideal é você fazer a tipo 1 ou tipo 2 mesmo, para você fazer direitinho, ter uma ideia, o padrão ouro mesmo, para você conseguir fazer uma triagem. E a gente indica aí, desde a infância, para você ver se essa criança já não tem apneia. Porque aí você já vai direcionar. No paciente adulto, a maioria das vezes já vai, se for uma apneia grave, o que eu chamo de apneia grave é o índice de apneia acima de 30, que é uma convenção para adultos. Aí, em geral, a gente já indica CPAP. Mas o ideal é que seja feito um acompanhamento também com o odontológico. Que a gente pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que a gente está citando muito aqui, que o ideal é que o tratamento seja multidisciplinar. Hoje em dia melhorou muito o CPAP, né? Muito, assim. Mas, obviamente, existem pacientes que não se adaptam. Então, tem vários aspectos. Tudo vai depender da condição basal, né, professora? Tudo depende da condição basal. Se for indicado, né? Porque, assim, em criança, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, né? Que você não possa, que você possa usar o CPAP como opção, a gente tem que lembrar que você causa uma deformidade muito grande na face, né? Por causa da pressão da máscara do CPAP na criança em crescimento. Então, acho que vale a pena sempre combinar terapias, desde que seja possível, para tentar evitar também outras alterações que vai prejudicar a respiração também, né? Porque aí você vai reduzir essa cavidade com a pressão do CPAP durante o crescimento, e aí você depois tem um outro problema para acabar corrigindo. Então, acho que quando a gente consegue juntar, né, as terapias, que é o que a senhora falou, né, multiprofissional, e hoje a gente está fazendo uso de terapias combinadas, né? E eu acho que o paciente sempre vai sair mais privilegiado aí e mais bem direcionado, né, no seu tratamento. O Haldley aqui, ó, é isso. O Haldley... importante é que tem um diagnóstico adequado. E que tem tratamento, né? Eu acho que é o mais... Só que tá passando um monte de perguntas aí. Um monte! Ó, deixa eu responder para o Haldley. Mandado já, né? Eu vou passar. O Haldley aqui está perguntando, nosso presidente, está perguntando a dificuldade do tratamento com aparelho intraoral. Na verdade, no nosso grupo aqui que a gente está fazendo, a gente não teve dificuldade nenhuma no uso. O que a gente sentiu dificuldade é na confecção do aparelho, porque eles têm uma característica dental muito específica. Com os dentes com o equador muito reto, eles não têm um equador protético. Então, é muito expulsivo esses dentes e muito curtos por conta do desgaste excessivo, né, causado pelo bruxismo. Que eles apresentam aqui, a gente identificou bruxismo de vigília e do sono, em porcentagens altas aqui. Agora, a grande dificuldade que eu achei foi construir o aparelho para que o aparelho ficasse retentivo. E aqui eu faço um agradecimento ao Paulo Leog, que é o nosso protético, né, que trabalha com a gente, e ele é que fez, a gente juntos ali foi bolando um jeito de deixar esses aparelhos retentivos, porque senão a gente não teria resultado, né, professora? Aparelho solto na boca não tem resultado. Aproveitar e fazer um parênteses, né? Que, parece que os pacientes que têm síndrome de Down também parece que eles têm uma incidência um pouco maior de bruxismo, também outra e precisa também ser abordado adequadamente. E eu estava conversando esses dias, uma das coisas que aumentou na epidemia foi o uso de antidepressivos. E eu não sei se você sabe, Lilian, que alguns antidepressivos eles podem aumentar o apertamento, eles aumentam a questão. Com certeza, professora.
Eu não Isso. sei se você tem hábito de perguntar para o paciente se ele toma algum Sim, antidepressivo. tem que perguntar. Isso aí é fator, assim, sine qua non, professora, porque as É, sertralinas da vida e esses mas você não vai falar o nome do antidepressivos... remédio lá. Ah, é. Antidepressivos tricíclicos, né? A gente Não, sabe que eles pioram Lívia, muito. Nossa Senhora. live para público geral, a gente não fala o nome do É remédio. Pode verdade, falar o nome verdade, professor. genericamente. Genérico, Mas é. só para Então, quem não é da área da saúde, ficar atento também a isso, tá? Porque, por exato. Tem incrível que que ficar pareça, de tem olho. algumas medicações que pioram o bruxismo. É Então, isso assim, se mesmo. você está tomando por algum motivo, né, é interessante. Ô, prof, tem umas perguntas que eles fizeram off pra gente, né, durante esses dias. Eu vou passar para a senhora aquelas perguntas que eles, Tá que bom. que os pais mandaram para mim, né? Isso, Então, eu vou responder teve essas primeiras, que depois a gente tem um isso, monte de perguntas aí. Senão a gente fala exato. muito, Lilian, senão vai. Porque Nossa assim, Senhora, o Instagram dá 59 minutos, vai cair. exato. A gente tem que estar de olho aqui. Tem que se Aqui, olha, inspirar agora para responder. o que eles falam, o que eles pediram aqui? Falaram que um deles pergunta assim: meu filho dorme muito pouco, e será que se ele dormisse mais, ele teria um aprendizado, um rendimento melhor na escola? Então, aí precisa saber por que ele está dormindo pouco. Mas geralmente, assim, o sono Porque insuficiente ronca é o muito, e a sono. apneia. Então, se ele tem apneia, sim, você dando apneia, você melhora a parte cognitiva, pode melhorar o aprendizado dele, importante. Mas, assim, o tempo de sono é reduzido, ele também pode trazer prejuízo. Então, com certeza, aí é um fator. Ah, ótimo. Aqui tem uma outra pergunta de uma mãe que tem uma filha de 25 anos. E disse que ela tem uma apneia média. Então, acho que ela quis dizer uma apneia moderada, né? Que ela deve ter visto, Isso. né? E ela não quer usar o CPAP, né? Então, ela queria saber se poderia usar o aparelho para dormir. Então, eu acho que o aparelho intraoral, né, no caso. Sim, então, Mas nesse caso, se o médico concordar, né, professora? Eu acho que se tiver dentro, né, dentro do que o paciente precise, que ele possa usar, eu acredito que é uma sim, né? paciente jovem, né? É uma paciente jovem, e eu entendo que deve ser uma apneia moderada, entre crises. Uhum. Então, assim, se ela não se adapta ao CPAP, eu acho que a aparelho intraoral, aí eu acho que é uma ótima opção mesmo, e ela precisa ser tratada, com certeza. Outra pergunta aqui, professora. Eles estão perguntando do Alzheimer, professora, que eles estão falando que o médico disse que tem uma tendência para característica da síndrome, né, para desenvolver o Alzheimer, e gostaria de saber se a pessoa, se tratar o ronco e a apneia, isso pode aparecer mais tarde ou de uma maneira menos grave. Eu não sei o que a senhora diria sobre Isso isso. não se sabe, não se sabe. É que assim, o que se sabe é que realmente os indivíduos com síndrome de Down, eles têm um risco maior para Alzheimer, às vezes eles desenvolvem até por volta de 40 anos, e aí tem a questão de depósito de amilose, é uma questão até tem uma genética, até. Isso é muito estudado hoje em dia, até, mas não se sabe tão bem. É que se também tiver uma apneia grave, o que acontece? Também vai piorar a parte cognitiva. Isso aí funciona para qualquer indivíduo com qualquer problema, qualquer declínio cognitivo aí. Se você tem apneia, a apneia piora. Então, ou seja, também aí vai melhorar aí, ó, o aprendizado, o desempenho pessoal, profissional do indivíduo, com certeza. Professora, eu estou vendo umas perguntas aqui, ó, só viu? Sobre CPAP, depois da poligrafia, a senhora já respondeu, do tipo 2 ou tipo 1, que seria indicado, né? Aí aqui eles estão falando. Aqui, ó, depois dessa pergunta, logo em seguida dela, temos aqui, os adultos não aceitam CPAP, é difícil convencer. Quando não tem, como fazer para convencer? Acho que ele quis dizer aqui, né, para usar o CPAP. E uma outra, no mesmo tom, está falando que a filha detesta o CPAP e o que poderia fazer nesse caso para substituir? A gente não sabe, né, professora? Teria que avaliar. Que assim, Não dá para saber. Se a leve ou moderada, poderia tentar um aparelho intraoral. Mas assim, hoje em dia a gente tem vários tipos de CPAP, várias máscaras. Então vale a pena conversar com uma fisioterapeuta, dar uma estudada e ver por que não está se adaptando também, né? E tentar ver opções aí para ser mais confortável. Né? Mas se não existe, assim, infelizmente, às vezes não consegue mesmo, né? Tem gente que tem uma sensação assim, meio de claustrofobia, né? Então aí tem que procurar justamente aí.
Uma coisa que a gente observou aqui no nosso trabalho e que a gente também vê em artigos é que muitas vezes no screening do paciente, né, quando ele vai numa consulta, uma consulta de rotina, né, muitas vezes quem responde na maioria das vezes é o pai, né, que vai responder aqueles questionários de sono, qualidade de sono, tudo, stop bang que a gente costuma usar na clínica para fazer uma triagem. E na maioria das vezes, mais de 50% não tem resposta positiva para a SAUS. E isso muitas vezes faz com que o paciente não seja investigado, porque naquele screening não apareceu. Mas o que a gente tem visto é que quando você faz a polissonografia, mais de 50%, quase 60%, 70% ou mais dos pacientes têm apneia e não é detectada no screening. Né? O que a senhora tem visto a respeito disso? Que a senhora quer pontuar alguma coisa nesse sentido? Assim, isso aí tem vários estudos mesmo epidemiológicos. Né? É assim, eu lembro que assim, se você considera a apneia leve e moderada, é 50% ou mais. Se a gente considera assim, a apneia só leve, moderada ou grave, você pega mais de 90% dos indivíduos. Você tem muito preparado. Né? E se tiver sobrepeso, mais ainda. Eu vi que aí alguém perguntou, eu vi passando rápido aí, de sintomas. O sintoma é o ronco frequente mesmo, a apneia testemunhada, ele acorda muitas vezes, às vezes tem paciente que ele fala que acorda com o próprio ronco. São sintomas da apneia mesmo. Né? Por isso que seria importante, né, professora, a gente ter assim uma diretriz, né, para poder realmente incluir a rotina da polissonografia nesses pacientes, né? Porque muitas vezes a gente não passa batido, na verdade, né? E como eles têm muitas comorbidades, seria importante, né, desde cedo detectar, né, a apneia do sono nesses pacientes. Faz parte dos guidelines, viu, Lilian? Né? A gente mas a maioria dos pediatras que trabalham, que atendem mais crianças, já costumam fazer, né, professora? Eles já fazem assim, alguns exames de rotina. Cardiograma, sempre faz um screening cardíaco, mesmo que não tenha sintoma nenhum, que o exame físico seja normal, eles já têm uns exames aí. E essa parte de polissonografia, cada vez a gente recebe mais. Recebe mais. E os adultos, os pediatras professora? Estão mais preocupados. Exato. E os adultos? Às vezes a gente fica preocupado com os adultos, porque às vezes também eles ficam meio assim, né, de lado, né, professora? Na rotina do dia a dia, tanta comorbidade que às vezes eles não conseguem ter acesso à polissonografia, né? O que a senhora tem visto em relação a adultos? Então, eles acabam... o ideal... Às vezes, vocês passam no cardiologista, o cardiologista automaticamente pede. Alguns deles têm algum sintoma respiratório diurno, também vai no pneumo, o pneumo também pede. Ou vai no otorrino. Então, depende aí do médico que eles acabam indo. Mas faz parte dos guidelines, faz parte aí da Isso rotina, é importante, né, para quem está ouvindo. Isso, para quem está ouvindo a gente, né, as famílias que estão ouvindo, é importante saber que vocês podem ter esse acesso, né, que vocês podem requisitar também, né, professora? Sim, caso não seja solicitado, não custa pedir, né, uma avaliação. Isso, não, com certeza. Eu acho que vale a pena conversar com o médico aí e ver. Porque como são vários riscos, né? Acho que eles acabam tendo que, aos poucos aí investigando. Muita coisa já é investigada na infância, né? Hoje em dia já mas tem que continuar essa investigação no adulto. E quando é criança, o pediatra fica mais de olho. É isso que acho que você está querendo dizer, né? O pediatra fica mais atento. Ele fala, olha, e depois aí da adolescente, aí fica por conta meio do paciente, da mãe, etc. E aí acaba... os adultos têm uma tendência a se cuidar mesmo. Eu falo, se ter alguma coisa boa dessa pandemia, é que todo mundo está mais atento com a própria saúde agora. Nossa, né? Com certeza. Todo mundo agora em casa, um olhando o outro, um vigiando o outro, né? E não tem como você não perceber o que está acontecendo com as pessoas que estão mais próximas. Professor, outra pergunta importante aqui. O que a gente... Como que está hoje como é que eu vou falar? O acesso da polissonografia ou desse diagnóstico para aquele paciente que tem síndrome de Down na saúde pública, assim, no SUS? É difícil? É demorado? A senhora sabe? A senhora saberia? Então, que eu saiba, assim, na maioria das cidades você tem centros de referência, mas assim, é sempre demorado, obviamente.
E agora, por questão da epidemia, muitos centros de sono foram fechados, então eles vão começar a Sim, reabrir agora. Isso com foi um certeza. problema aí, a adaptação de CPAP foi reduzido também nesse período, a tendência agora é ir voltando, né? Porque esses pacientes também não podem ficar sem tratamento, sem diagnóstico tanto tempo. Então, é por isso que eu estava falando, a epidemia teve um lado aí que todo mundo focou nessa questão de que foi uma questão, está gravíssima ainda, mas Pois assim, é. muito paciente com doença crônica que acaba não fazendo acompanhamento adequado. Então, aos poucos, as pessoas precisam retomando aí os seus tratamentos. Professora, tem uma pergunta aqui, ó. Dois foram feitos via telemedicina, né? Eu devo fazer um É, comentário. Eu também atendi bastante online nesse período, estou atendendo. nossa, que bom. Mas assim, eu atendi bastante online. Só que eu vejo que assim, a telemedicina não funciona bem para todas as especialidades. Sim. Odontologia é uma área aí que, por exemplo, não tem como. Odontologia não dá para você tirar uma foto do dente e mandar para Odontologia só seria bom, professora, que a gente tem visto, seria numa avaliação de dor e sono, como uma primeira consulta, uma pré-consulta. uma primeira consulta. Mas não na maioria, porque nosso trabalho é braçal, né, professora? Não, mas não tem jeito, né? Mesmo eu como neuro, eu atendi alguns pacientes e agora já estou tendo. Agora eu preciso examinar, não tem jeito, né? Tem uma hora que você precisa. Também não dá para. Por mais que a família manda vídeo, Exato. etc. Tem uma hora aí que você fala, não, eu tenho que ver, examinar mesmo, essa propedêutica ela é importante, né? Até porque não dá uma visão, não dá uma clareza de imagem, né, professora? É diferente você estar olhando, é Para estranho. algumas especialidades é super complicado. É bem complicado. Nossa, é muito complicado. Você tem que examinar mesmo na hora, não tem jeito. Então, tem uma pergunta aqui. Tem uma mãe perguntando. Então, tô vendo aqui, ó. De novo, perguntou se é a favor. Perguntou se a senhora é a favor da polissonografia portátil, a senhora já respondeu, né? Sim, porque a senhora acha melhor que é polissonografia do laboratório tipo 1 ou a completa que faz em casa tipo 2, né? Eu e o doutor Geraldo Lourenço começamos há 20, quantos anos atrás? Deixa eu pensar. Olha, eu até me perdi nas contas. Foi em 99, eu lembro que eu fui para o congresso na Alemanha, foi em 99, ou seja, nós começamos a... E aí o Rogério, né, que obviamente o Rogério Santos Silva entrou, ou seja, nós, assim, eu adoro, ou seja, não só comecei, como eu adoro. Nossa. Eu defendo a polissonografia em casa, tenho isso aí há mais de 20 anos. Aí. Pois é. Só que assim, a gente tem que, são para alguns casos, a gente tem que selecionar bem para que caso, para você fazer uma triagem. Mas assim, se você, por exemplo, nessa pandemia, para o conforto do paciente foi mais fácil, né? Uhum. Apesar de ter o problema do técnico estar na casa do paciente, também tem isso, né? Mas, enfim... Poder montar e desmontar, né? Poder tirar o exame de manhã, né? Tudo isso é um complicador, né, professora? O que a senhora acha da oximetria para esses pacientes, professora, nessa época de pandemia? Para fazer uma avaliação ou mesmo fora? Fazer um controle, fazer um controle com relação ao CPAP. É interessante, sim, você monitorar, sim, a oximetria. Tem seu lugar, né? Mas pacientes têm cardiopatia, vale a pena. O ideal é até a pessoa ter um oxímetro em casa, sim. Sim. Aqui tem uma mãe perguntando como fazer a escolha do CPAP para um adulto. Então, mas aí você pode conversar com o fisioterapeuta. Olha, eu brinco que assim, é igual quando você vai comprar um sapato. Veja alguma coisa que seja confortável para você, entendeu? Isso. Seja realmente que você sabe que você vai adaptar bem, que não vai vazar o ar, que vai... Então, assim, eu acho que o conforto a eficiência de fazer a pressão positiva é o mais importante. Mas, assim, hoje em dia é bem fácil, viu? Mas eu acho que passou outras perguntas aqui, viu? Estou voltando aqui. Olha, pode voltar aqui, professora. Eu acho que, por enquanto, tem muita repetida eu vi no aqui. Início aqui. Nossa, tinha tanta coisa que passou aqui.
Tem uma pergunta Tá bom, que fizeram, professora, sobre vai me falando aí, ó. Alguém tem uma pergunta sobre a vai macroglossia dos pacientes. Tá, peraí, deixa eu ver, vamos dizer assim, para não ficar. Essa daí eu acho que é Pode melhor. falar, professora, Não responde. é da questão da macroglossia, você é dentista aí, né? Isso, então. Então, os pacientes, às vezes as pessoas pensam que a síndrome de Down tem a língua grande, tem macroglossia, mas na verdade eles têm uma macroglossia relativa. Porque como eles têm um volume, uma cavidade oral menor, uma cavidade, um tamanho crâniofacial reduzido por conta da própria síndrome, na verdade a língua ela não tá aumentada, é a cavidade que é pequena para conter aquela língua. Então dá a impressão que a língua é grande, na verdade é uma macroglossia relativa. Isso é importante, que antes acreditava que era o contrário, né? E hoje a gente sabe que não é. Aqui, professora, a senhora achou as questões aqui que a senhora... Eu acho que sim, eu acho que não, é que são comentários também que eu estou vendo aqui. Eu já tenho algumas repetidas. Sintomas. Eu acho que dos sintomas da apneia, eu acho que ficou claro aí que é o ronco habitual, sonolência excessiva, a apneia, a pausa respiratória testemunhada. Então, tanto para criança como no adulto, semelhante. Professor, uma coisa muito importante que a gente vê nos relatos das mães é a posição de dormir desses pacientes. E eles relatam que eles dormem sentado, que eles dormem com a parte do tronco debruçada sobre as pernas, né? Isso a gente tem ouvido bastante. Só pode fazer um comentário dessa posição estranha que eles costumam usar para dormir? Sim, às vezes é para tentar retificar as vias aéreas, melhorar a respiração mesmo. Então, ou seja, e quem tem apneia grave, às vezes não consegue nem deitar, porque a pessoa fica tão desconfortável, né, que ele acaba sentando, né, acaba dormindo sentado. A gente vê isso em paciente que tem apneia grave. Então, é preocupante. E nas crianças é comum, né, na síndrome de Down, a gente observar sonambulismo e outros distúrbios comuns nas crianças, ou tem alguma incidência maior em síndrome de Down, comparado com crianças que não têm a síndrome? Como é que é? Desculpa. Eu vi uma pergunta enorme, que eu não consegui. Pergunta de novo, desculpa, Lia. Se na síndrome de Down tem algum outro distúrbio do sono que é comum, se eles têm comumente terror noturno, sonambulismo, sonilóquio, se é aumentado para a síndrome de Down ou se é igual para outras, para crianças que não têm? As crianças, não, aí não tem tanta diferença, não. Eles têm um sono um pouco mais agitado, tem um pouquinho, mas assim, não é tão relevante isso, não. Não praticamente semelhante aí da população geral. Eles têm um sono um pouco mais interrompido, isso é verdade. Tem um pouco e eles dormem, e eles têm um sono bem, além de ter um sono bem picado, eles têm uma redução do tempo de sono. Isso foi que a gente observou aqui, professora. A senhora observa isso na maioria deles ou não? Sim, os estudos mostram que eles têm um tempo reduzido, sim. Com certeza. Eles têm, se a gente pegar a população geral, os indivíduos com síndrome de Down, eles acabam tendo mais alteração. Tirando a apneia, eles têm mais alteração de sono, eles têm mais queixas. E mesmo na parte respiratória, eu acho que eu comentei no início, eles podem ter hipoventilação do sono também, né? E pode ter apneia central. Então, às vezes, só o CPAP, às vezes, você tem que colocar um BIPAP mesmo, né? Então, às vezes, o paciente... Né, isso aqui é mais tem um comentário aqui de uma técnica, professora, técnica de polissonografia. A Lilian Cristina disse que ela tem muita dificuldade em titular o CPAP em pacientes normais, imagine com a síndrome. A senhora tem algum comentário, assim, que os técnicos têm essa dificuldade mesmo? Não, pacientes normais não é, não. Acho que é questão de ter mais opções de equipamentos, de máscaras, né? E, assim, é sempre importante, antes dele dormir, orientar bem o paciente, você fazer uma adaptação bem adequada antes dele dormir, explicar bem, né? Porque se for assim, ele estiver meio sonolento e colocar a máscara lá, o paciente não tolera bem. Eu acho que quanto mais assim, informado tiver o paciente, se for adulto, entender por que ele está usando, etc., a adaptação é boa. Assim, a minha experiência é boa. E assim, a gente vê estudos aí com
com a adesão, alguns chegam até 90%, mas depende de como é feita a adaptação. E em criança, professora, como que se procede fazer uma titulação de CPAP na criança? É igual para um adulto com síndrome de Down? É o mesmo procedimento? Tamanho das máscaras? Tem que ter algum laboratório específico que atende criança? Como que funciona para o pai poder procurar? Então, você tem máscaras menores hoje em dia, que ajuda bastante. Assim, o ideal também é fazer uma ótima adaptação para a criança entender. Às vezes se puder levar a criança até antes, ver as máscaras, para ela não se sentir assim num ambiente estranho. O único problema é assim, fazer a adaptação de CPAP em casa é mais complicado. Aí o ideal é fazer em laboratório de sono. Né? E nesse momento aqui da epidemia que a gente está falando, assim, a gente não está conseguindo fazer por questões aí do vírus mesmo, infelizmente, né? Sem chance, então, aí, né, professor? Até uma recomendação, assim, todas as academia americana, europeia de sono, a própria ABS se posicionou rapidamente com relação a isso. Onde eu trabalho, assim, a gente suspendeu os exames do CPAP temporariamente. Sim. Justamente por questões aí, é uma questão aí relacionada com a epidemia, mas vai voltar aí. Ah, se Deus quiser, vai voltar logo ao normal. Aqui tem um comentário, professora, olha que interessante. Tem uma filha que tem 3 anos de idade e fez já a expansão, a disjunção rápida da maxila e teve um resultado muito bom dentro do quadro do sono, né? Da apneia obstrutiva do sono, que parou de roncar. Ela está dizendo que ela é ortodontista. Então, ela mesma fez o tratamento da própria filha. E é isso que a gente vê em alguns casos, que realmente tem bons desfechos. Não é 100%, mas cada caso é um caso, né, professora? Por isso que é importante a gente ter várias opções e para poder ir tentando o tratamento de acordo com a resposta do paciente, né? Sim, não, é por isso que o ideal é a abordagem multidisciplinar. Multidisciplinar, não tem como. E a resposta também é meio individual, né, Lilian? Vai ter um aí que isso. A resposta vai ser de um jeito, do outro, então você como tem que ter opções. Eu sempre falo que na área da saúde, 2 e 2 nunca é 4. Pode ser 5, pode ser 3. Né? Não é uma ciência exata. E às vezes você também tem que precisar de um suporte fonoaudiológico também, para melhorar também a motricidade, também nesse momento também ajuda bastante. Também, né? Hoje a gente dificilmente, acho que assim, vocês eu acho que já trabalham, né, com a fono e dentista. A gente, como ortodontista, já tem a fono ali como parceiro desde sempre, né? E na área de aparelho intraoral, a gente hoje não consegue mais trabalhar sem a fono. É importantíssimo, né, professora, a atuação dela. Para quem usa aparelho e para quem usa CPAP. Para os dois casos, a fono tem que atuar. Eu penso que é importante para melhorar a função muscular, né, da faringe. Não, com certeza, e para melhorar aí é que assim, geralmente os pacientes com Down, geralmente eles já são orientados, eles já têm uma abordagem desde o início e fono já faz parte para estimular a linguagem, né? Então isso aí também já geralmente às vezes eles acabam tendo acompanhamento antes de apneia. Nossa, a gente vê aqui um monte de comentário, professora, falando sobre isso, ó, falando sobre o tratamento. Foi passando. Aqui tem mais comentário do que perguntas, né? Então tá bom. Tem mais comentário, bem bacana aqui. Então, o pessoal realmente corroborando aí com a melhora do paciente, né? Paciente criança, principalmente, que eles estão falando aqui, que associou as duas técnicas, né? Fez a cirurgia, depois fez a expansão, que teve um bom tratamento. Porque na maioria das vezes, é o que a gente vê também em resultado com crianças que não têm a síndrome, que quando você junta as duas terapias, o resultado é bem melhor, né? A cirurgia, a tonsilectomia e depois o aparelho intraoral melhora bastante. Aí quando é indicado, dependendo da quantidade dessa apneia residual, tem uma melhora bastante desses pacientes aí no distúrbio respiratório. Além disso, professora, quando a senhora quando a senhora recebe um paciente, o que a senhora costuma orientar a mãe como primeiras abordagens, independente ainda do tratamento da criança, se ela vai usar um aparelho ou não, se vai com CPAP ou não,
qual seria aquela recomendação inicial que ela deveria fazer para mudar a rotina daquela criança? Mudança de hábitos e de rotina do sono daquela criança. É que assim, na avaliação a gente sempre olha como é a rotina do sono da família, né? Aí você já tenta ver se as rotinas se é adequada, como é que é a higiene do sono, essas coisas que a gente orienta até para todos os pacientes que têm queixa de sono. E assim, dependendo do resultado da polissonografia, muda um pouco. Porque se é uma apneia leve, aí você pode, eu estou falando, se for um adulto com apneia leve, você até já tenta direto o aparelho intraoral, né? Agora, se uma apneia mais grave, aí você vai direto. Então, assim, vai depender da desaturação. Porque às vezes a gente vê um paciente que tem uma apneia leve, mas ele desatura tanto, né? Você vê que ele tem uma paciente já mais obeso, que tem uma desaturação importante. Então, já você tem que orientar também essa questão aí de às vezes tem até o endócrino que acompanha junto, mas assim, essa preocupação com o sobrepeso é importante sobre vários aspectos, ó, né? Mas assim, no caso, quem tem Down e tem apneia, então é uma coisa que você tem que realmente enfatizar para a família aí, que o sobrepeso aí vai piorar a apneia. Que uma coisa que eu vejo também, professor, que na verdade a minha pergunta foi mais no sentido de higiene mesmo do sono. Porque eu vejo assim, isso foi a minha. Acho que eu não soube perguntar. Porque assim, eu vejo que eles não têm muita rotina para dormir, sabe? Então, assim, dorme muito tarde, fica no celular, porque hoje eles fazem tudo, pelo menos os que a gente convive aqui, eles têm um cognitivo muito bom, são muito espertos, são muito colaborativos, então às vezes eles dão uma volta nos pais, sabe? Os pais não conseguem pôr eles numa rotina, que eu acho que isso é importante também para a gente depois melhorar a qualidade do sono, né? Do dia a dia deles, né? O ritmo de sono, o circadiano deles, sabe? A gente percebe que eles não têm muita regularidade nisso, na rotina da casa mesmo. Que aí serve para todas as idades, né? Exato. É a questão da proteção de telas, que a gente bate muito nessa tecla aí também, né? De, assim, diminuir, assim... É que nesse período também da epidemia, como as pessoas ficaram tendo esse isolamento social, teve uma exposição digital excessiva, né, Lili? Então aí... Não, muito. Agora não tem nem o que falar, né, professor? E aí então, tá fora da curva, né? Mas, assim, saindo fora aí da epidemia, o que acontece, assim, você tem que tentar diminuir. Próximo do horário de sono, aí desliga tudo mesmo, celular, o tablet, etc. Porque você diminui a produção de melatonina, essa luz excessiva, os conteúdos hoje são muito pesados, a gente sempre fala isso, né? Mesmo rede social, eles ficam muito em rede social hoje em dia. A rede social, e não é para assistir live da gente, né? Se fosse live educativa ainda. Pior que Mas com certeza eles não assistem lives educativas. Ai, meu Deus do céu. Não, Nossa, gente, é bom demais. E olha, professora, eu vou fazer aqui um comentário que é até mais um depoimento, sabe? Conviver com pessoas com síndrome de Down é um privilégio, porque eles são seres iluminados, né? Eu vejo isso muito no convívio com eles e você vê como eles têm muito amor para dar, né? São super inocentes, são generosos, pelo menos os que a gente convive aqui são muito colaborativos, nós nunca tivemos problemas. E eu acho assim que eles são uns anjos aqui na Terra, a gente tem muito para aprender com eles. Por isso que a gente se propôs a fazer esse trabalho aqui, né, aqui na Unesp. Que eles precisam mesmo ter um olhar diferente para esses adultos, né? Eu tenho uma experiência muito boa com eles. Sim, e o ideal é você explicar mesmo, entendeu? Fazer o mais claro possível, tentar, assim, ser... às vezes a gente, como profissional, a gente complica, né? A gente fala, a gente vai explicar e ele não vai entender. Não tem isso. Tenta explicar do seu jeito, que a maioria entende. Entende, professora, eles são espertos demais. Nossa, como eles são inteligentes. Então, Eu costumo dizer... Eles têm uma inteligência peculiar, né? Eles têm uma inteligência peculiar, são mesmo. E às vezes é o jeito que a gente explica. Então, aí o problema não é o paciente, às vezes o problema é a nossa comunicação. Exato. Claro,
paciente, para explicar que o paciente tem apneia, que ele precisa de tratamento, que se ele não fizer um tratamento adequado, ele vai ter consequências. Se você deixar bem claro para isso, até criança entende, viu? Exato. Nossa, e aí que eu venho fazer um contraponto aqui, que às vezes eu vejo alguns colegas, não sei se tem tanta experiência ou não, mas vejo que às vezes eu vi já muitos comentários dizendo que como é difícil tratar ou lidar, né, com eles, e perguntando muitas vezes se eu tinha muita dificuldade, se eles são difíceis, de difícil trato. Então eu vejo que tem muito engano, sabe, professor? Tem muitas vezes uma imagem errônea no tratamento desses pacientes, no trato com eles, porque às vezes as pessoas imaginam que seja difícil e acaba tendo aquilo como verdade. E isso muitas vezes afasta eles também de ter, muitas vezes, conseguir um tratamento, ou ter acesso a um tratamento, né, mais adequado, porque às vezes os profissionais também têm medo de tratar, sabe? Então isso eu percebo muito. E a gente que tem costume, já tem o trato com eles, a gente vê que é totalmente oposto, né? Que é super fácil lidar com eles. E são os amores. Não, com certeza. E a gente tem, como profissional de saúde, a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de paciente aí, e cada um com Exato. uma realidade, né? Então a gente acaba Exato. aprendendo aí Eles são a se únicos. adaptar ao paciente também, né? Professora, nós já estamos chegando no fim da nossa live aqui. Já é, olha, eu vou Gostaria, ver. Opa, gostaria de, nossa, gostaria de deixar agora para a senhora fazer suas considerações finais, né, para todos que estão nos ouvindo, muitos pais de pacientes aqui. Agradeço a vocês todos por estarem aqui com a gente até agora. Foi muito bom a gente estar conversando aqui. Eu agradeço a professora Rosana, que eu tenho um carinho especial, uma admiração enorme, né, já de muito tempo. Eu chamo ela de minha mestra, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho e aprendi muito com ela e aprendo sempre, né? Nossa parceira também nos cursos, né, professora? A senhora está sempre junto com a gente. Eu agradeço muito e deixo a palavra com a senhora agora, para a senhora fazer suas considerações, suas observações, alguma coisa que ninguém perguntou e a senhora gostaria de pontuar, que a senhora acha importante. não, então, primeiro eu agradeço, Lilian, você, eu agradeço aí ao todo o grupo da Bros, vocês têm feito um trabalho excelente aí nos anos, e é exatamente isso, a gente tem que trabalhar mais juntos. No caso das crianças e dos adultos com síndrome de Down, a gente tem que oferecer opções, né? Então, a gente sabe que a apneia do sono é muito frequente e a gente tem que oferecer opções. O paciente precisa ser tratado de algum jeito, né? Exato. Então, aliás, eu acho até bom. Você sabe a historinha de CP? Você que dá tempo de eu Não, contar? Você sabe a história? não, dá sim. Então, Não, professora, o como? paciente, essa história, quem estava no congresso, o próprio doutor Colivan, que ele deu a aula, ele contou que um paciente chegou para ele que tinha uma apneia gravíssima e virou para ele e falou, doutor Sullivan, aí o doutor Sullivan ia fazer uma traqueostomia, que era o tratamento anos atrás, não tinha outro tipo de outro tratamento. E ele virou e falou, é o seguinte, eu não vou fazer traqueostomia, o senhor se vire e me acha opções de tratamento. Tá? Então, na verdade, esse paciente inspirou o Dr. Sullivan. Depois, no final, ele acabou usando até o Dr. Sullivan usou o próprio cachorro dele para fazer os testes com o CEPAP, porque ele não conseguia fazer com humanos. Aí, no final, é muito interessante essa história. O animalzinho de estimação dele, que contribuiu para a ciência, e ele acabou inventando o equipamento de pressão positiva, o CEPAP, por causa desse paciente. Então, quando a gente atende os pacientes mais desafiadores, que bom que a gente atende, que ele se vira, doutora, eu não vou fazer isso, só se vire e me ache opções. Então a gente também tem que parar, pensar, então, tem essa opção, se não se adapta por isso, essa não dá, então vamos achar outra. Então a gente tem, é assim que a medicina e a ciência funcionam. Então, eu gosto desse exemplo real aí do Dr. Sullivan, porque é verdade. Então, às vezes a gente tem alguns pacientes assim, e às vezes simplesmente não, porque ele não se adapta com isso ou com aquilo, é uma coisa da pessoa, né? Não é, nós somos indivíduos, né? A gente falando de medicina personalizada, hoje em dia é isso, a gente tem que tentar personalizar também as soluções. Exato. Né? Então, é verdade, professor. Porque não adianta a gente querer, né? A gente quer que o paciente use um determinado tratamento e às vezes ele não usa.
Então, a gente realmente tem que fazer alguma coisa que pelo menos melhore, né? Um pouco aquela condição do que ele não ter nada, né? Do que não tratar com nada, né? E isso vale para nós médicos e para nós dentistas, e para os dentistas É, também, para tentar melhorar a nossa abordagem. E aí, então, exato. fica essa mensagem. Então, eu acho que o mais importante é lembrar que tem quem dental precisa cuidar direitinho da parte respiratória, porque tem uma incidência de apneia alta e precisa procurar um tratamento adequado. Então, fica a dica aí das opções aí e vai atrás, que tem muita informação, a própria ABS, no site da ABS, Tem. né? Tem bastante informação. E eu acho aí que a informação nessa hora é o mais importante. Né? Graças a Deus que a gente tem a tecnologia, né? Que facilita tudo isso, né, professora? Está na nossa mão, né? Está na nossa mão, assim, procurar em sites confiáveis, né? Como a senhora falou. Em sites de associações médicas que tratam do assunto adequadamente, né? Exatamente. Porque tem informações falsas em todas as áreas, inclusive na área da saúde. Então, não tem jeito. Então, professora. Acho que vai acabar, né? Professora, muito obrigada. É porque o Instagram é engraçado. Ah, não esquece de salvar, Lilian. Não, eu tô de olho aqui, professora. E o medo de não salvar, hein? É porque tá rindo, que ele falou, olha, não pode esquecer. Não pode esquecer. Mas foi um prazer. Obrigada igualmente pela participação de todos. Olha, boa noite a todos. Um bom sono aí, viu? Olha, procurem relaxar. Feriado tá aí, né, professora? Feriado, né? Mais amanhã. Ou menos feriado. Mais ou menos feriado. Você pode uma coisa dessa? Então, gente, nem parece que é Corpus Christi amanhã, né? Mas, enfim, vamos aproveitar. Né? Nós estamos de feriado já um tempão. Na outra semana, foi muito engraçado. Aí era um dos feriados. Aí a gente brincava, não, esse ano não faço aniversário, porque caiu no feriado. Parabéns, professora! Parabéns! Muitos anos de vida, muito sucesso, muito amor. E ficamos por aqui antes que o Instagram nos derrube. Um beijo no coração da senhora. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada a todos. Passando aí. Até a próxima live. Foi um prazer, viu? Obrigada a todos.